Boa noite. Olá. Eita. Oi, boa noite. Ixi, essa minha luzinha aqui tá... Oi, bem-vindos. Ó o coraçãozinho aí. Oi, gente. Ai, meu negócio de luz aqui tá dando um curto-circuito aqui. Bem-vindos, gente. Vamos esperar um minutinho as pessoas irem chegando, né? Mandem aí o aviãozinho para chamar mais pessoas para nossa live. Hoje a gente vai falar sobre traição. Tem muita pergunta aqui que vocês enviaram. Vamos ver se eu dou conta de responder, senão a gente continua nesse assunto semana que vem. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um beleza aí, gente, que eu não tô... que parece que tá travado aqui. Um belezinha se vocês estão ouvindo bem, me vendo bem. Tem que estar com a conexão boa, né, gente, pra poder falar aí sobre esse tema, que é polêmico. Oi, Dani, você tá aí? Tá me ouvindo? Que bom! Lady, Luana, bem-vinda, que bom que vocês estão me ouvindo. Então, gente, muito coraçãozinho, né, pro nosso Instagram colaborar com a gente. Vamos ver se a live fica salva, porque semana passada, não sei qual foi o fenômeno que aconteceu nesse Instagram, eu acho que a gente falou muito sobre sexo e aí ele deve ter dado uma cortada na live, porque nem apareceu a opção pra ir pro feed, nem pra salvar, nada. Sabe Deus, esses fenômenos que acontecem, né? Oi, Rafaela, obrigada. Que bom que está me ouvindo, bem-vinda. Oi, Geni, que bom que você tá aí. A galera que tá sempre presente tá começando a chegar. Estamos no horário, né? Ai, eu esqueci de ver como que ficou. Aqui eu só consigo acessar as perguntas. Eu esqueci de ver como que ficou as enquetes. Eu vi de tarde ali, depois que eu coloquei sobre quem vocês acham que trai mais, homem ou mulher, eu vi que tava homens, assim, disparado. E aí, gente, que as pesquisas estão mostrando que, ó, tá pau a pau aí a traição tanto no universo masculino quanto no feminino. Isso tem muito a ver, né, gente, com a mudança dos nossos paradigmas sociais, com as crenças que estão sendo, as crenças machistas, né, que as mulheres estão derrubando, enfim. Mas hoje o que a gente vai falar é o quanto isso de fato é saudável, né? Como que fica nas relações. A gente sabe que a traição não é só o sair com outra pessoa, a traição não é só o ato sexual com outra pessoa, é tudo aquilo, gente, que não faz parte do combinado daquela relação, tá? Então, trair é você mandar mensagem para alguém, é você apagar mensagens do seu celular. Trair é você fazer coisas escondido. Tudo isso é já uma traição. É tudo aquilo que não tá no combinado, né? Então você ter um comportamento com outra pessoa, né? Com outro homem ou com outra mulher, de um comportamento, tá, gente? De desejo, porque
o desejar, o a gente achar outras pessoas bonitas, isso não há problema nenhum, tá? Todos nós, enquanto seres humanos, nós olhamos para aquilo que é bonito, para aquilo que é belo, e não tem problema nenhum em a gente admirar uma outra pessoa. O ponto está em o que eu faço com essa admiração, né? Porque não é porque eu olho para um homem bonito na rua que eu vou lá aceitar um convite ou eu vou convidá-lo para sair. Então a gente precisa trabalhar bastante isso, por quê? Porque isso entra na questão da insegurança, né? Do ciúme, o medo de que, nossa, vai olhar para outra pessoa e aquilo já vai ser uma traição. Não, gente, não é o olhar, tá? Não é você achar bonito, é o comportamento que você tem em relação a isso, é como você, às vezes, reage à presença dessa pessoa, é como você, os tipos de comportamento que você tem em relação a essa pessoa. Então, sei lá, você achou uma pessoa bonita que é da tua roda, mas aí você começa a ter comportamentos de se aproximar muito, de ficar dando indiretas. É esse comportamento que vai deixando o seu parceiro desconfortável, tá? Então, a traição é tudo aquilo que está fora do combinado da relação. E, gente, eu bato sempre nessa tecla. Um relacionamento saudável precisa ter um combinado, precisa ter um acordo relacional. Porque se a gente não faz esse acordo de forma consciente e verbalizada, o nosso inconsciente faz, tá? Ele vai fazer um acordo daquela relação. E aí vai fazer um acordo baseado no que tá aqui nessa minha cabeça, né? Do que eu absorvi na minha vida inteira. Então, quem está entrando num relacionamento, é bem importante que faça isso de forma consciente, tá? Quais são os acordos para a nossa relação? O que precisa ter aqui para o nosso relacionamento? O que é fidelidade para cada um? O que é traição para cada um? O que na nossa relação a gente vai entender como traição, tá? Vocês precisam fazer isso, porque isso poupa, gente, muito gasto de energia, isso poupa desentendimentos, isso poupa brigas, porque se tá ali, se tá combinado, aquela história de que o combinado não sai caro, tá? E para quem já iniciou há um tempo o relacionamento e ainda não fez isso de forma bem consciente, sempre é tempo de refazer acordos. Refazer porque assim, né, gente, o acordo que a gente faz lá no início não é o que vai valer pro resto dessa vida relacional. Então, a gente tem que ir refazendo isso por conta do quanto a gente, enquanto pessoa, muda, tá? Eu separei, antes de eu entrar nas perguntas, oi para quem tá entrando, bem-vindos. Eu separei alguns motivos, né, de tudo que chega aqui pra mim, né, de tudo que já chegou no consultório com essa queixa, né, que as pessoas perguntam por que as pessoas traem, e a maioria fala que é falta de caráter, como é que é? Sem vergonhice, enfim, né? Então eu vou trazer para vocês algumas coisas da minha observação mesmo, né, enquanto terapeuta, há todo esse tempo aí, 10 anos, ao que a gente vê nas pesquisas, né, nos estudos da psicologia, e que estão relacionados a um comportamento da traição, tá? E aí vocês vão observando isso na vida de vocês, né? De quem já foi traído, de quem já traiu, no que pode desses motivos encaixar aí na vivência de vocês, tá? Muito coraçãozinho aí, gente. Vamos colaborar para a live ficar de boa, né? Ficar inteira aí para eu poder salvar, para depois vocês poderem assistir ou compartilhar com quem precisa dessas informações. Então, primeira coisa, um dos motivos, gente, o transtorno de personalidade antissocial e narcisista, tá? Pessoas que têm esse transtorno de personalidade, isso é um transtorno mental, tá? Ou seja, uma doença mental. Um transtorno de personalidade, ele não é um transtorno que existe
a cura do quadro, né? A gente não fala a cura em termos de transtorno mental. Mas, por exemplo, um quadro depressivo, a gente consegue curar aquele quadro. Isso não significa que a pessoa está curada para a vida, que ela nunca mais vai ter depressão. Não, mas aquele quadro a gente consegue fazer com que ele diminua a ponto de ser curado naquele momento. Os transtornos de personalidade não tem isso, tá? Transtorno de personalidade, existe tratamento? Existe. A medicação vai ajudar com alguns sintomas e neste caso aqui, do personalidade narcisista e antissocial, vai ajudar no sentido de controlar impulsividade, ansiedade e compulsão sexual, tá? Mas o que precisa para um transtorno de personalidade é terapia. E não é terapia por 1 ano, 2 anos, é terapia por muitos anos, porque vai ter que sendo remodelado algumas coisas dessa personalidade, tá? Então ela não deixa de ser uma personalidade narcisista, ela melhora com o tempo, mas com muita terapia, tá? Então essas duas personalidades são aquelas personalidades que não têm empatia. O antissocial, gente, é o que entra o psicopata, tá? O narcisista, ele não é tão assim, tão grave como o psicopata, né? O psicopata, na verdade, a gente fala que nem tratamento tem, porque ele nem vai buscar o tratamento, né? Ele é tão perfeito e ele faz tudo tão bem que sempre quem precisa de tratamento são os outros. O narcisista tem um pouco disso aí também, é mais difícil dele procurar o tratamento porque ele não entende que ele está fazendo mal para a pessoa. Então, o que acontece? Essas personalidades, elas têm elas, além de pensarem só nelas, né, de ter muito essa questão egóica, né, do ego delas, elas precisam se sentir admiradas pelos outros, elas precisam se sentir amadas pelos outros. Então elas estão sempre nessas dinâmicas patológicas dos relacionamentos. Elas estão sempre nos jogos psicológicos, tá? Então tá num relacionamento, mas não é bom o suficiente ter só uma pessoa me amando. Eu quero me sentir bem tendo mais pessoas. E aí essas personalidades, elas são muito assim, elas conquistam, sabe? Elas são personalidades que envolvem os outros, que fazem você se sentir super bem, mas tudo isso é o bote. É aí que entra, gente, lembra das nossas outras lives de relacionamento tóxico? Personalidade narcisista tá aí, tá? Então vai envolver, vai fazer você se sentir a melhor pessoa desse mundo, mas na verdade não é pra você, é pra ele mesmo se sentir bem, pra ele sentir que ele tá sendo admirado, né? Que, nossa, como eu sou bom. E aí, ele vai pra traição. Por quê? Porque aquilo vai reafirmando pra ele o ego dele, tá? Então ele não tá ali, ele não vai pensar no outro, ele não vai pensar no quanto aquilo vai machucar, o quanto aquilo faz parte ou não do contrato relacional que a gente falou no início da live. Ele vai fazer porque aquilo vai gerar prazer pra ele e ponto, acabou, e não tem nada de errado com isso, tá? Isso, eles até falam às vezes assim que não, é isso mesmo, relacionamento é assim, isso faz parte, você que não sabe se relacionar, você que é a louca da história, enfim, tá? Então esse é um dos motivos e tem muito por aí. Muito por aí, gente, que eu digo, não é o transtorno de personalidade em si, porque para você ter o diagnóstico, você tem que preencher vários critérios. Mas tem muitas pessoas com características mais fortes do narcisismo, tá? E aí envolve todas essas questões. Por que a gente fala que não consegue fechar um diagnóstico, né? Ou que é uma porcentagem bem baixa da população, porque essas pessoas, elas não buscam. Então não tem como a gente fechar diagnóstico e colocar em pesquisas, né, e quantificar isso, sendo que essa pessoa não chega até o serviço de saúde,
tá? Dificilmente, gente, dificilmente um narcisista vai buscar. O psicopata não vai, o antissocial não vai mesmo. O narcisista vai, mas ele vai... Olha, os que eu já atendi aqui, eles não ficam muito na terapia e eles vêm pra tratar o parceiro. Eles vêm porque a mulher, o marido, sei lá, tá pedindo, então eu vou vir pra ajudar o parceiro, porque quem tem que mudar é o parceiro. Então eles até entram, assim, eles querem invadir, inclusive, o espaço do profissional, sabe? Eles querem dizer o que tem que acontecer na terapia para que o parceiro mude. E aí quando a gente começa a entrar ali nas questões deles, eles, partiu, eles vão embora, eles não querem saber de continuar a terapia e depois eles ainda falam que, nossa, aquele profissional lá não é bom não, tá? Aquele psicólogo, aquela psicóloga não é bom. Então, prestem atenção aí, né? Se vocês estão com alguém parecido com isso, tá? Aqui entra muito, então, a questão dos relacionamentos tóxicos e abusivos. Abusivos, com certeza, entra aqui, tá? Porque ele vai trair, ele não vai entender que isso é errado, ele vai dizer que é assim, que você que é a louca e tem que aceitar que é assim mesmo, tá? Oi, querida Eva, boa noite. Oi, Rosali. Próximo tópico, tá? Rafaela, oi. Próximo ponto que eu separei aqui, que leva as pessoas de forma inconsciente, tá? Atrair. A gente tem que sair, gente, daquele rótulo da falta de caráter. O antissocial e o narcisista, eles é o que mais se encaixa nessa questão de falta de caráter, tá? Mas enfim, aqui é para vocês desmistificarem, para desconstruir esses rótulos e realmente pensar que tem muitos funcionamentos por trás desse comportamento da traição, tá? Falta de autoconhecimento é um outro fator. Porque eu não me conheço direito, eu não sei o que eu quero direito, às vezes eu tô numa crise existencial, eu não sei se eu quero ficar aqui, se eu quero ficar lá, com quem que eu quero ficar. Eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei controlar a minha impulsividade, eu não tenho habilidade emocional para lidar com problemas na relação. Então, tudo isso faz com que eu tenha um comportamento infantilizado, né? A traição, no geral, gente, o que a minha opinião, né, enquanto profissional, é um comportamento infantilizado, né? É um comportamento de que você não tá sabendo lidar com seus problemas, você não tá sabendo lidar com as suas emoções e você como uma criança, né, que faz as coisas sem pensar, que vai no embalo, que vai, né, no agito às vezes das outras pessoas. Então é um comportamento infantilizado. E a falta de autoconhecimento, o que ela faz? No geral, né? Ela nos mantém lá presos na nossa criança. Então aqueles comportamentos que a gente já conversou aqui, que às vezes a nossa criança interior ela resolve gritar, né? E fazer birra, e se emburrar. Tudo isso é da nossa criança interior. Quanto menos autoconhecimento nós temos, mais a nossa criança interior toma conta, porque é ela que tá ali, movimentando a nossa vida. Quanto mais autoconhecimento, mais eu me fixo no mundo adulto, no meu eu adulto, mais eu consigo dar conta da minha vida, mais eu consigo assumir a minha autorresponsabilidade, eu consigo entender as minhas escolhas e as consequências disso. Eu consigo trazer muito mais para o racional, para de fato pensar naquilo antes de tomar uma atitude, que aí é a questão do controle da impulsividade. Então, isso acontece muito, gente. Muito mesmo, tá? E o casal tá lá com uma crise, né? Tá com um problema e aí entra algo bem importante do casal. Lembrar sempre, gente, que tudo que acontece no relacionamento de bom e de ruim é 50% responsabilidade de cada um. Aí as pessoas falam, meu Deus, mas eu fui traída e eu sou responsável por isso?
Até uma certa parte, sim, tá? Na parte que diz respeito ao relacionamento. Ou seja, a relação começa a ficar ruim. Vocês não conversam, tá? Vocês não se resolvem. Começa brigas mais frequentes, ou indiferença, ou as crianças interiores começam a aparecer demais, e é birra, é emburramento, ou acusações, enfim, a relação tá ali ruim, né? Tá ficando ruim. O que acontece? Vai acontecendo um distanciamento, tá? Ou eu aqui tô numa crise existencial minha, né? E aí eu não consigo lidar, eu vou me afastando, eu vou projetando os meus conflitos na relação também, vai gerando um distanciamento. Gerou distanciamento na relação, temos um vazio. Nada fica vazio na nossa mente. Ela vai ser preenchida sempre por alguma coisa, tá? Por isso que os nossos buracos emocionais, né, os nossos vazios existenciais, eles são preenchidos por comida, por compulsão por compra, com, enfim, várias outras coisas. Carência, né, um monte de gente, um monte de relacionamento, enfim. Então, nada da nossa mente fica ali naquele buraco, tá? Beleza. Vazio, distanciamento, tá aqui. O que vai acontecer? Vai ser preenchido por algo ou alguém. É nesse ponto que agora a responsabilidade, até se estabelecer esse vazio, a responsabilidade é dos dois, tá? Então, para quem foi traído, é doloroso, mas precisa fazer essa análise de onde eu falhei para estabelecer, para contribuir para que esta relação tivesse esse vazio. Como que eu contribuí para esse vazio se estabelecer, tá? E aí você fazendo uma autoanálise disso, você consegue modificar o seu comportamento para que isso não aconteça novamente na mesma relação ou para que isso não venha acontecer numa próxima relação, tá? Aquela questão de que relacionamento saudável é o tempo inteiro os dois observando, atentos, troca para essa relação, né? A relação não vive sozinha, ela não caminha sozinha, os dois têm que estar ali sempre trabalhando para isso. Então, ok, estabeleceu, vazio, poderia ser preenchido e muitas vezes por bebida, por saída com amigos, por jogos. Hoje, gente, esse vício em jogo, em videogame, celular, tá acabando com muitos relacionamentos. Então, tem um vazio aí que esse jogo tá preenchendo. Poderia ser preenchido por excesso de trabalho, por excesso de academia. Poderia. E é aqui que daí vem só a responsabilidade da pessoa que escolheu trair, tá? Ela poderia preencher isso com outras coisas, ela poderia preencher isso, ela poderia perceber, se ela tivesse num bom autoconhecimento, que, nossa, a relação não tá legal, vamos buscar melhorar, vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo aqui, eu tô sentindo esse distanciamento, poderia. Mas como não tem autoconhecimento, o vazio tá ali, a mente fala, tem que preencher esse vazio, tem que preencher esse vazio, de forma totalmente inconsciente, gente. O que acontece? Vem aí uma pessoa, tá? Então, tem uma frase de uma professora minha, quando eu fiz a primeira formação em terapia sistêmica, familiar e de casal, logo que eu me formei, foi a primeira formação que eu fiz. E a gente falando, né, aulas sobre isso e tal, e ela falou uma frase que eu uso muito, uma metáfora que eu uso muito com os casais e que é importante que vocês fiquem aí na cabeça de vocês também, que é: ninguém senta em cadeira ocupada. Então, se alguém sentou na cadeira, porque você levantou da sua cadeira, do seu lugar, você por alguma razão, sua ou da relação, saiu do seu lugar desta relação e abriu esse espaço, tá? Aí que tá a tua responsabilidade sobre isso. Mas essa pessoa, como eu já falei, poderia ter preenchido por outras coisas. Enfim, veio a traição, tá? Então, falta de autoconhecimento leva as pessoas a traírem também. Outro ponto que tá bem junto aí com a falta de autoconhecimento é a autoestima rebaixada. O que acontece? A pessoa
tem ali os seus complexos de inferioridade, né? Ela não se sente bem com ela mesma, ela não se sente boa o suficiente. E aí, para ela se sentir melhor, um mecanismo de defesa, tá? Do nosso ego, para se sentir valorizado, para saber que, assim, para se autoafirmar, para saber que, nossa, eu tenho algum valor, acaba indo para a estratégia da conquista. Então, eu conquisto para me sentir desejado, para saber que eu tenho valor. Então, olha o caminho que faz isso na nossa mente, mas que é assim, tá? Que acontece. Então, autoestima rebaixada pode levar à traição também. E aí, falta de autoconhecimento. Gente, uma coisa bem importante, tá? Todos esses motivos que eu estou falando aqui, eles não são para justificar a traição, porque a traição é sempre uma escolha, porque a traição sempre acontece entre adultos. Adultos fazem escolhas o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente, tá? Então não é para justificar, é só para vocês conseguirem entender, né? Quais são todos esses universos que existem dentro dessa nossa mente, que levam as pessoas para tantos comportamentos, tá? Então, pensar que não é para justificar. Adultos sempre fazem escolhas. Trair é uma escolha, da mesma forma que amar é uma escolha, tá? Então, autoconhecimento e baixa autoestima ali, ó, andando bem juntinhos para que a pessoa tenha esse comportamento. Outro fator, o ambiente familiar em que essa pessoa cresceu e a lealdade familiar. O nosso psiquismo, ele se desenvolve nas relações com os outros. Então, a gente vai absorvendo o mundo, a gente vai internalizando o mundo, né? Conforme aquilo que a gente vai vivendo primeiramente na nossa casa. E cada um internaliza de um jeito o mesmo universo familiar, tá? Então, se eu cresci numa casa em que o meu pai traía a minha mãe, eu posso internalizar isso como isto é normal, então eu também vou fazer no meu relacionamento, ou seja, eu vou repetir o padrão familiar, ou eu posso internalizar isso como eu não quero de jeito nenhum na minha vida. Por quê? Porque a minha mente se fixou mais no sofrimento da minha mãe, por exemplo, do que no comportamento do meu pai, tá? Só que isso, gente, isso não tem como a gente saber, tá? Isso é quase uma loteria. A gente tá ali num ambiente, a nossa mente vai internalizando aquilo de acordo com o que já é o psiquismo de cada um. Por isso que cada filho cresce de um jeito no mesmo ambiente, né? Com os mesmos pais, enfim, tá? Então isso é um outro ponto que leva as pessoas para trair. E tem a questão da lealdade familiar, que é algo muito maior do que a repetição de um ambiente familiar. É algo muito mais sistêmico, né? De mitos familiares que a gente traz. Então tem famílias que carregam o mito familiar da traição, né? Que a mãe traiu, o pai traiu, a avó traiu, a bisavó traiu, vários tios traíram. Então carrega no inconsciente a informação de que isso faz parte do meu sistema familiar. Fazendo parte do meu sistema familiar, meu inconsciente, para pertencer, vai querer seguir aquilo. E aí, repete o padrão, tá? Oi para quem tá entrando agora. Gente, tá ficando claro aí? Tô falando muita coisa? É que, olha, eu tenho um monte de perguntinhas de vocês aqui que são muito legais e eu acho que a gente pode continuar na terça que vem sobre isso, porque quando eu tava pensando na live, eu achei bem importante trazer esses motivos, né, pra ficar mais claro aí pra vocês, pra ampliar a consciência de vocês sobre o comportamento humano mesmo, tá? Se vocês estiverem ficando com alguma dúvida, se eu tô falando de algum jeito que não tá entendendo aí, vocês me falam, tá? Oi, Raquel, você tá aí? Tá tudo certo, então? Bora continuar, tá? Outro motivo, outra situação. Compulsão sexual. Compulsão sexual é um distúrbio mental. A gente falou um pouco sobre isso
na semana passada, né? Relacionado à pornografia. Então, na compulsão sexual, a pessoa pensa em sexo a maior parte do tempo. E ela falha no controle dos impulsos sexuais dela. Então, tá sempre ali pensando nisso e não consegue, de fato, ter o controle suficiente sobre esses impulsos. E aí vai pra traição. Na compulsão sexual, gente, é onde a gente vê muito mais a questão da repetição. Sabe aquele homem, aquela mulher que sempre trai? Que não é uma coisa assim, por exemplo, sei lá, o casal tava lá 10 anos juntos, de repente acontece uma traição. Uma traição em 10 anos. Eu não vou, se o casal chegar pra mim, eu não vou pensar nisso como uma compulsão sexual. Eu vou olhar para essas, primeiro, né, a questão do qual foi o vazio que se estabeleceu nessa relação, o que aconteceu nessa relação. E vou olhar para o padrão familiar do traidor, vou olhar para a autoestima desse traidor, vou ver se tem alguma questão de transtorno. Bem difícil também quando é uma coisa assim, tá? Tá muito mais relacionado a crises existenciais daquela pessoa e esses outros fatores aí que eu falei, do que uma compulsão ou um transtorno de personalidade, tá? A compulsão a gente enxerga naquelas pessoas que todo relacionamento trai, que trai diversas vezes no mesmo relacionamento, tá? Então, fica atento nisso. Ai, nossa, ele já me traiu 4 vezes. Tá, primeiro que você vai ficar ali, né? Daí a gente já entra numa outra questão aqui, num outro ponto de discussão que é ok, o que te faz ficar numa relação em que você já foi traída 4 vezes? Será que você também não está numa lealdade familiar sua? Será que você também não está repetindo algo do seu ambiente familiar? Que você viu sua mãe sendo traída diversas vezes e ela continuou na relação, então você continua também? Então, olha o quanto isso, gente, abre, né, de discussão aqui. Mas, enfim, mais um ponto aí, compulsão sexual, tá? Essa é a mais fácil da gente identificar, porque é a repetição, né, a frequência, a intensidade, a quantidade, enfim. Tem tratamento? Tem, né? Então, de novo, né, na questão ali da escolha, gente. Eu tenho compulsão sexual, então beleza, então eu posso trair porque eu tô livre, é a compulsão que manda em mim? Não, né? Vai se tratar, vai buscar ajuda, tem tratamento para tudo nessa vida, só para falta de vontade que não tem, né? Agora, se a pessoa tá tendo ganhos secundários ali, ela não vai buscar ajuda mesmo. E a relação continua, né? Ela continua com aquela outra pessoa ali, não vai buscar. Então, você também tem que ver, se você tá num relacionamento desse, como que você tá contribuindo para que esse comportamento se perpetue na relação, tá? De novo, 50%. Sempre se pergunta, gente, qual é frase do Freud. Qual é a sua contribuição na desordem da qual você se queixa? Porque a gente fica se queixando de diversas desordens, mas a gente não olha para nossa contribuição em relação àquilo. E sempre tem, tá? Sempre tem uma parte nossa nessa desordem que a gente está vivendo. Nem que seja a permissão de estar vivendo aquilo ali, tá? Outro fator, menos comum, mas acontece, que a pessoa trai para terminar a relação. Olha, isso tem a ver, gente, com a falta de autoconhecimento também, né? A pessoa tá insatisfeita, ela não consegue terminar a relação, e aí o que ela faz? Ela sabota a relação. Como? Traindo. Por quê? Porque ela coloca o pé numa outra relação para ela ter coragem de terminar essa que ela não tá gostando. Então, ai, nossa, que louco isso. Mas acontece, tá? É menos comum, mas acontece. E tem a ver com essa falta de autoconhecimento, tá? Observa aí, gente, se na vida de vocês aconteceram já situações assim e comentem aqui, né? Porque quando vocês compartilham, eu acho que o que eu venho trazendo aqui, a informação, ganha muito mais, né? Eu acho que tem muito mais, assim, verdade nisso, né? Quando vocês compartilham aqui também. Oi? Eva, já vejo a tua perguntinha ali.
Outro motivo, vingança, né? Ah, me traiu? Vou trair também. Vamos pagar na mesma moeda. O que é isso, gente? O que é isso? Tá bem longe de ser maturidade emocional, né? Concordam? Que vingança tá longe da inteligência emocional, tá longe da maturidade emocional, é o que? Eu não consigo lidar com isso. Então eu tô sofrendo muito com essa traição, vou trair também, aí pronto. Aí tamo kits, né? Não tamo, aquilo aí vai continuar mal resolvido. E aí, né? Você só vai estar alimentando essa tua criança interior aí. Outro ponto, o último dos que eu levantei, se tiverem mais, gente, né, que vocês percebem aí na vida de vocês, manda aqui pra mim. O medo de ser traída também é um mecanismo, né, da nossa mente. Mas assim, eu tenho tanto medo de ser traída, que antes que eu sofra com isso, eu vou lá e traio. Porque daí eu me alivio do sofrimento depois. Por quê? Porque se eu for traída, eu já traí mesmo. Então assim, é pra aliviar uma dor interna, né? Esse medo que veio do quê? De uma relação, né? Uma relação disfuncional, enfim. Então, tem pessoas que de fato acabam indo para esse mecanismo de defesa. Tudo isso que eu tô falando, gente, né? Esses motivos que levam as pessoas a ter o comportamento da traição vem de mecanismos de defesa do nosso ego, tá? Por quê? Porque tem uma ameaça, o nosso ego precisa nos defender, então ele vai buscar ali mecanismos de defesa. Só que quando eu não tenho autoconhecimento, o mecanismo de defesa é esse monte de coisa aqui que eu trouxe para vocês, que são mecanismos de defesa disfuncionais. A gente, quando entra num processo de autoconhecimento, quando a gente quer amadurecer emocionalmente, o nosso ego também vai nos defender, vai estar ali para nos proteger de muitas coisas, mas ele vai buscar em algo que é positivo. Por quê? Porque a gente está criando isso, né? A gente tem essa consciência. E quando a gente se percebe num mecanismo de defesa que é ruim, é negativo, é disfuncional, você fala, opa, peraí que não é assim que se resolve esse negócio, né? Vamos chamar a maturidade emocional aqui, vamos chamar o eu adulto, porque o negócio tem que modificar. Não é assim que eu vou resolver esse meu conflito emocional. Então, gente, olha o tanto de coisa que a gente precisa saber sobre nós mesmos. O quanto que a gente precisa entrar nesse processo, e quem ainda não entrou, o que está esperando, o que está resistindo ainda, né? Qual é o seu mecanismo de defesa aí que está impedindo você de entrar nesse processo e você saber mais sobre você, para você se relacionar melhor com você, para você se relacionar melhor com os outros, para você saber lidar nas suas relações. Gente, isso é vida, né? Às vezes eu fico pensando, como ainda tem pessoas que não querem isso, mas estão presos aí nos seus padrões, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas de vocês. No meu caso, 28 anos de casada, traição da parte dele várias vezes, aí vieram os netos, ele arrumou outra. Aí, ó, Eva. Então, ok, traição dele várias vezes, podemos pensar aí numa compulsão, enfim, né? Num transtorno. Mas, Eva, qual a sua contribuição nisso? O que te fez ficar por várias vezes numa relação sendo traída? O que te fez aceitar ser traída mais do que uma vez, duas, três, várias vezes, né? Você precisa olhar para isso. Quando você me fala assim, ele arrumou outra, me dá muita sensação de você estar num sentimento de ter sido largada, abandonada, rejeitada, enfim, né? Então precisa trabalhar aí a tua autoestima e teu amor próprio para que numa próxima relação você esteja atenta a isso, tá? Aos sinais, e que você saiba o seu limite, tá? O seu limite, o seu autorrespeito. Até onde você vai tolerar, tá?
essa questão da traição, né, gente, aí entra num outro ponto pra gente conversar do, assim, o quanto dói, né, ser traído. O quanto dói por eu me sentir injustiçada. Às vezes a pessoa se sente culpada, né, de, ai, o que eu fiz de errado. Às vezes a pessoa tem a... Estão me ouvindo? Deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Manda um belezinha. Ó, tem coraçãozinho aí, vocês estão me ouvindo? Manda só um belezinha. Sim. Sim, ok. Seguimos. Então, seguimos. Eu tava falando... Oi, Bruno, você tá aí? Obrigada. Eu tava falando sobre a questão do quanto dói, né? O ser traído, o quanto isso levanta várias questões na pessoa que foi traída, né? A sensação de ser injustiçada, de assim, ai, mas eu faço tanto por essa relação. A sensação da culpa, né? De onde foi que eu errei para isso acontecer. A sensação da perda de controle, que é assim, como que eu não percebi? Como que eu não vi? Como que eu não descobri antes, né? Nossa, já se passaram 6 meses, já faz 1 ano. Como que eu não vi isso? Então, são muitos sentimentos, né? Aí vem a questão da se sentir insuficiente, não sou boa o suficiente, por isso que ele me traiu, por isso que ela me traiu. E aí aquela dúvida, né? Cruel do perdoo, dou mais uma chance, termino, sigo a minha vida. E aí, gente? Né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que eu faço? Gente, não existe uma resposta única, né? Não sou eu que tenho que dar essa resposta pra você. E às vezes, hoje mesmo uma pessoa me perguntou alguma coisa, daí, né, eu respondi pra ela sobre o que ela... Qual o caminho que ela tem que tomar. Ela falou, ai, mas não é você que vai me dar a resposta? Eu tava esperando que você me dissesse o que eu tinha que fazer. Então, não tô aqui pra dizer o que você tem que fazer. Eu tô aqui pra te ajudar a enxergar quais os caminhos que você tem diante dessa situação e qual escolha que você vai tomar, né? Então, isso é muito particular, gente. Isso envolve muitas outras coisas, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou... tudo bem, vamos analisar a situação toda, né? A relação toda, tá tanto tempo. De fato, a gente tava numa crise, aconteceu uma vez, a pessoa se desculpou, se arrependeu, quer mudar, quer refazer essa relação, então eu vou dar essa chance? Ok, né? Então é a tua escolha. E, gente, isso é bem importante. Quando você escolhe voltar para a relação que teve uma traição, gente, isso é punk. O trabalho emocional que tem que se fazer é lascado. É possível? Sim, é possível, tá? Mas é uma trabalheira emocional que vocês não imaginam da parte dos dois. Os dois têm que rever toda esta relação. Os dois têm que rever os comportamentos, os dois têm que mudar padrões para que possa se restabelecer uma conexão e uma confiança, gente. Então, isso é um trabalho que não acontece em 1 mês, em 2, em 6 meses, isso acontece em anos, tá? E com terapia, isso é desafiador. Sem terapia, é bem difícil e a gente vê que daí volta e daqui a pouco tá um jogando na cara do outro, aquela coisa mal resolvida, enfim, né? Então, é possível? Sim, é possível. Mas os dois têm que estar muito dispostos a mudar, tá? O traído tem que estar disposto a trabalhar isso, a perdoar e deixar no passado. Então, isso não se faz em pouco tempo. O traidor tem que batalhar muito para ganhar confiança de novo. Tem que mudar muitos comportamentos. Então, a disposição, gente, é o que manda nessa situação, tá? E já vi vários pacientes, vários casos aqui, né, de que conseguiram restabelecer. Quando os dois
resolveram modificar, quando trabalharam juntos para isso. E hoje tem, assim, casais que têm uma relação muito melhor do que tinham antes da traição. Então, a traição, ela pode ser algo que veio para realmente balançar, modificar aquela relação porque não estava legal e transformar aquilo em algo muito melhor. Mas ela por si só ela não faz isso, tá? Tem que ter os dois trabalhando juntos. E aí, isso é quando é um contexto, né, em que a relação era bem estruturada, teve ali uma crise, afastamento e acabou que a traição aconteceu nesse momento. Agora, quando é, por exemplo, traições repetidas, a gente tem que olhar para essa pessoa que está se permitindo estar ainda numa relação assim, o que ela está ganhando, gente. Tem ganho secundário por trás disso. Tem a manutenção da vítima por trás disso, porque olha, de novo eu fui traída, olha, eu faço tanto por esse relacionamento, de novo ele me traiu. Então, tem o alimento de uma vítima aí de forma inconsciente, tá? Também mecanismo de defesa, mas acontece, né? Então, a gente tem que olhar para o contexto todo, para essa dinâmica relacional toda, para poder de fato entender o que é essa relação neste relacionamento, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas de vocês. Cadê? Descobri que meu marido deu em cima de uma pessoa pelo Instagram. Não sei como lidar com isso. Foi a primeira vez, mas eu não consigo perdoar e seguir em frente. Tá. Aí que entra o ponto de que já é uma traição, já é porque é uma quebra do contrato relacional, né? A não ser que vocês, quem aí fala que pode falar com os outros, ok, né? Mas você tá magoado com isso, pra você já foi uma traição. Tem que analisar como que tá a relação de vocês, tem que analisar o que essa pessoa falou, tá? O que o seu marido falou sobre isso, o que ele te traz, né? Sobre isso, ele tá dizendo que foi o quê? Que não foi nada, ele tá diminuindo o seu sentimento, falando que foi só uma conversinha, ou ele tá de fato assumindo o erro, ele quer modificar isso, tá? Precisa olhar para esse comportamento. E você tem que olhar para a relação toda. Qual é o impacto que esta conversa, que sim, a gente já sabe, né, que é infantil, que foi uma atitude imatura dele, mas qual o impacto disso na relação toda de vocês? É uma relação que vai bem, que flui bem, que vocês, sei lá, são parceiros, que vocês sempre se respeitaram e agora tá acontecendo alguma coisa ali? Tudo isso tem que ser analisado, tá? Seria importante que você conseguisse, às vezes, buscar uma ajuda profissional para te ajudar a desvendar tudo o que acontece nessa trama relacional que deu espaço para uma conversa dessa, tá? Se nunca aconteceu ou se já aconteceu outras vezes, se você já pegou outras conversas e daí aquela coisa da repetição, por que a repetição, tá? Essa questão, gente, na verdade a traição como um todo, ela sempre aparece, tá? De um jeito ou de outro, a verdade sempre aparece e isso, olha, aquela história de que a mentira tem perna curta é uma das grandes verdades, sabe? Do mundo aí, porque aparece mais cedo ou mais tarde. Às vezes demora. Às vezes, gente, demora para aparecer porque a pessoa que está sendo traída, ela também não quer ver. Porque se ela ver, ela vai ter que tomar uma escolha. Ela vai ter que tomar uma decisão, ela vai ter que se responsabilizar. Ela não quer fazer isso, então ela finge não ver, tá? Sabe, percebe que tá diferente, né? Que tem sinais ali, que nossa, o parceiro tá mais distante,
o sexo diminuiu muito ou aumentou muito o interesse, tá com comportamentos diferentes, sai em horários que não saía, demora um pouco mais, sei lá, antes não levava o celular no banheiro, agora leva. Comportamentos diferentes, tá? Não tô falando que quem leva o celular é problema, não. Não tinha esse costume e de repente passou a ter, né? Você percebe que tem alguma coisa ali que tá meio estranha. Nossa, até me perdi aqui no meu raciocínio. O que eu tava falando, gente? Tá, que percebe que tem algo estranho, né? E aí não quero olhar mais a fundo para isso, por quê? Porque se eu realmente pegar, o que eu vou fazer? Né? Adianta eu descobrir uma traição? Já teve situações que a pessoa chegou e falou, olha, meu marido eu sei que tá me traindo, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair? Não posso sair dessa relação agora, não tenho condição, vou ter que ficar, vou ter que aguentar isso por um tempo, né? Então tem muitas coisas envolvidas, tá, gente? Importante isso também para vocês a gente sair dos julgamentos, tá? Quando a gente amplia a nossa consciência, a gente consegue sair desses julgamentos. A importância da terapia para se conhecer, Dani, para entender e se libertar, com certeza, sempre, né? Nossa, a terapia, gente, muda a nossa vida, muda a forma como a gente enxerga tudo. Todos os dias é preciso refletir por mim e pelos outros, Raquel. Como assim? O que você quis dizer com isso? Eu já tive esse medo, mas não tenho mais. Aprendi com a minha psicóloga que tudo o que acontece na nossa vida é 50% de cada um. Perdi esse medo porque estou fazendo minha parte e se acontecer, eu não preciso... Enfim, cortou ali. Olha, show de bola isso que você trouxe, Rose. Querida, vocês são os queridos. Quando a gente tá no mundo adulto, quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, pelas nossas escolhas, quando a gente entra num relacionamento saudável, maduro, sabendo da responsabilidade de cada um e sabendo que eu sou 50% responsável pelo que vai acontecer nesse relacionamento. Quando eu faço um acordo relacional bem feito, né? Que a gente conversa e fala, olha, isso vem, gente, do quê? Do nosso amor próprio bem estabelecido, né? Então, quando eu sei os meus limites, quando eu sei aquilo que me machuca e que eu não vou tolerar nesta relação, quando eu falo, olha, eu tô gostando muito de você, mas assim, eu não vou tolerar nenhum tipo de traição. Não importa se é uma conversa com alguém, não importa se é você tendo um comportamento com outra pessoa que me deixe desconfortável, não importa se é você de fato transar com alguém. Isso pra mim não é tolerável, tá? Se no início de uma relação, gente, a gente já começa assim, falando pro outro que eu não tolero, eu posso ficar tranquila com a minha parte. Por quê? Porque eu não controlo o que o outro faz, né? Cada um que tem que saber dos seus comportamentos. Então, quando eu faço isso e deixo bem claro, eu fico tranquila. Por quê? Porque eu vou estar atenta na relação para não abrir vazios. Quando eu perceber que tem alguma coisa que tá ruim, eu vou conversar. Eu vou dizer o que eu tô sentindo. Eu vou dizer que eu tô percebendo que tem alguma coisa estranha. Ou seja, eu abro espaço para o diálogo e para que essa relação fique bem, né? Se ela tá meio doentinha aí, para que ela melhore. Ou seja, eu não vou contribuir nos meus 50% para abrir este vazio. E se mesmo assim o outro vai lá e trai, o problema é deste outro. A questão está com este outro. E aí, se eu já tinha colocado os meus limites, eu vou honrar com os meus limites.
Então percebem, gente, o quanto a gente... o início de uma relação, ela muda muito, ela influencia muito em tudo que pode acontecer daqui pra frente. Eu falo que, olha, isso precisava ser ensinado nas escolas, ali nessa fase adolescente, que eles estão iniciando esses relacionamentos, tudo isso tinha que ser já mostrado, né, para esses adolescentes, para que isso evitasse problemas lá na frente. Mas quando eu tenho hoje essa postura, e não importa quantos anos você tenha, você pode começar a ter essa postura a partir de agora, tá? Esse já é o momento da sua mudança. Se você tá aqui, é porque você já quer alguma mudança, é porque você quer ampliar a sua consciência, é porque você quer aumentar o seu autoconhecimento. Então, além de tudo isso de informação, você começa a colocar isso em prática, né? Você tem que agir em cima dessas informações. Então, você pode hoje ter essa atitude, essa postura, né, de maturidade, de falar, olha, vamos rever o nosso relacionamento? Vamos ver o que tem? Tem algum vazio? Você tá sentindo tal coisa? Qual que é a chance de uma traição acontecer na nossa relação hoje? Vamos ter um papo aberto sobre isso? Vamos ver o que cada um precisa mudar para que isso não aconteça? Vamos deixar claro quais são os limites, que eu não vou tolerar determinados comportamentos, que pra mim isso representa o fim da relação, tá? Vamos fazer a partir de agora. Não precisa mais ter... não ficar preso nas desculpas, né? Agora é a hora da mudança, gente. Sempre é agora a hora da mudança. Hoje é sempre o melhor dia pra você mudar alguma coisa. Eva, no começo era pelos filhos, depois por capricho. Olha aí, olha os ganhos secundários, né, de ficar numa relação disfuncional, né, pelos filhos. Gente, são 9 horas já. Ficar numa relação disfuncional pelos filhos é uma das piores coisas que vocês podem fazer pelos filhos de vocês, porque vocês estão descarregando um peso imenso nesta criança, nesse adolescente que tá ali. Ele recebe a informação que ele tem que estar ali para manter uma relação, para manter esses pais juntos. Isso é muito pesado para uma criança. Isso vai afetar ela de diversas formas. Se não já na fase em que ela está, na vida adulta com certeza, tá? Nos relacionamentos. Então, isso acontece muito, né? Muito. De ficar em relações ruins, disfuncionais, aceitando migalhas afetivas, aceitando traições recorrentes por conta dos filhos, tá? Os filhos precisam ver os pais se autorrespeitando, se autovalorizando. É isso que faz bem para os filhos, porque eles daí vão crescer com também essa informação do autorrespeito, da autoaceitação, do seu autovalor, tá? Muito cuidado, gente, com isso. Muito cuidado mesmo, porque o impacto não é pequeno, tá? Não é pequeno em cima dessas crianças, desses filhos e enfim, tá? Gente, eu tô com muita pergunta aqui. Eu acho que, nossa, tem umas 20 perguntas. Eu vou ler uma e aí vamos combinar da gente continuar na terça que vem, né? Porque acho que hoje eu consegui aí trazer para vocês essas informações. Foi quase que uma aula, né? Muita teoria. E semana que vem vamos entrar na prática, que daí todas essas perguntas que vocês me trouxeram, essa vivência de vocês, os desabafos que tem aqui. Enfim, o que vocês acham? Topam? Mandem um belezinha aí que vocês topam. Enquanto isso, eu vou lendo essa perguntinha aqui. É traição quando estamos apenas ficando? É traição em qualquer tipo de relacionamento, desde que isso tenha sido combinado, né? Então, se nós estamos ficando e nós combinamos que, olha, enquanto a gente estiver ficando, não vamos ficar com mais ninguém, pronto. Se ficou com outro, é traição. Agora, a gente tá ficando e o nosso acordo é
beleza, cada um fica com quem quiser e a gente fica aqui quando for bom pros dois, não é traição, tá? Então, gente, tudo depende do acordo relacional. Tudo depende de qual é o acordo que você tem com essa pessoa para essa relação. O que vocês combinaram? Olha, combinado não sai caro, tá? Olha, muitos belezinhas aqui, então vamos sim, semana que vem, entrar nessa parte prática aí. Eu ficaria, lógico, né, gente? Adoro conversar aqui com vocês, mas como é muita coisa, nem adianta eu entrar muito aqui, porque não vou terminar hoje mesmo, né? Por favor, deixa essa live salva, que você chegou no meio. Olha, eu vou fazer tudo que eu sempre faço. Semana passada, gente, sério, o fenômeno que aconteceu nesse Instagram, não sei. Então, eu sempre deixo, tá? Ela salva e depois, tanto aqui no Instagram, e depois eu coloco ela lá no canal do YouTube. Mas semana passada eu não sei o que aconteceu. Então vamos todo mundo, gente, energia positiva pra hora que a gente desligar aqui, que esse negócio esteja certinho ali pra eu salvar e já colocar lá no feed pra vocês assistirem. Eu acho que, olha, tem muita informação, né? Falei bastante. Com certeza é algo que vocês podem ver, rever mais vezes para entenderem mais esse comportamento humano. Encaminhem aí para as pessoas que vocês sabem que essas informações vão ajudar. Vocês estão me ajudando nisso, gente. Vocês sabem que meu propósito aqui é espalhar muita psicologia aí para que vocês tenham uma vida mais leve, mais feliz, mais saudável, mais funcional. Então, eu conto muito com vocês, tá? Olha, mais perguntas chegando aqui. Oh, meu Deus. Vocês sabiam que tem como mandar pergunta aqui nesse balãozinho com uma interrogação que não aparece aqui, né? Para quem não quiser se expor, tem essa opção aqui, tá? Evelyn, querida! Que saudade de você, que bom que você tá por aí. A Evelyn é minha colega, minha amiga, a gente se formou juntas. Que legal! Gente, nos vemos então semana que vem, tá? 8h05 estamos aqui com essas perguntinhas. Mandem mais no direct. Quando eu abrir semana que vem a live, a caixinha de perguntas pra live, mandem mais, a gente vai conversando, tá? Vocês sabem que eu tô aqui à disposição de vocês pra ajudar no que eu puder, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por todos esses coraçõezinhos. A gente se vê aí. Gente, vocês viram que eu resolvi abrir as caixinhas de perguntas quase que todo dia, né? Antes era só no sábado, mas eu gosto tanto dessa interação com vocês. E aqui, quando vocês ficam conversando, eu também gosto, porque senão parece que eu fico falando sozinha e daí eu não curto muito. Mas aproveitem, tá? Eu sei que tem um monte de gente que tá aí, né, querendo atendimento, que me manda mensagem pedindo horário. Tem uma lista aí de espera ainda. Então aproveita esse espaço das lives, aproveita essas caixinhas que eu vou ajudando vocês naquilo que for possível até que chegue, né, o momento de vocês da sessão aqui, seja online, seja presencial, enfim. Mas eu resolvi abrir mais essas caixinhas justamente para isso, tá? Porque eu fico, gente, com o meu coração apertado quando vocês ligam aqui, né? Quando vocês conversam com a secretária, quando não tem horário, quando tem que colocar o nome na lista. Eu sei que quem procura tá precisando, é porque tá passando por alguma dor emocional. Então eu fico com o meu coração apertado. E essa é a forma que eu encontrei de poder ajudar vocês antes, né? De chegar o momento das sessões mesmo individuais. Então aproveitem muito esse espaço, eu tô aqui sempre à disposição, tá? Nos vemos terça que vem, então, pra gente continuar falando de traição. Dani, que bom que você tá aí, que bom que você gostou, obrigada. Geni, querida, sempre presente. Nos vemos semana que vem. Ótimo fim de terça nesse friozinho que tá por aqui em Toledo. Mas vamos lá, né, gente? Vou engatar o que eu falei na live da semana passada, que era sobre sexualidade. Não deixem de namorar por conta do frio, tá? Não usem isso como desculpa, não. Tem aquecedor,
deixa o banheiro lá um tempão fumaçando lá, não tem desculpa, tá bom? A gente conversa mais sobre isso também. Beijo grande pra vocês. Tchauzinho!